O câmbio estabilizou aí numa previsão de R$ 5,80, ainda um valor bem acima do que a gente tem aí de costume, né? Mas já não é mais aqueles R$ 6 que a gente estava olhando para esse ano. Vocês devem ter acompanhado na semana passada, nas últimas semanas, que teve aí um burburinho fuá com relação ao aumento da taxa do IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira. Só que aconteceu foi o seguinte, o mercado foi a loucura, o mercado ficou maluco e o pessoal não gostou dessa posição do governo. Então o governo voltou atrás. Solta o som, DJ, segue comigo. Tá começando, tá começando, tá começando, tá começando, tá começando, Rádio Vista começando em 3, 2, 1, vai! Chega junto, meu planejado, minha planejada, mais uma Rádio Vista no ar e você está acompanhando essa edição aqui do dia 10 de junho, da semana do dia 10 de junho do ano de 2025. E hoje nós temos pauta séria, mas a gente vai começar, como a gente sempre começa, com alto astral, respirar fundo, tomar uma água e ó, bora começar a Rádio Vista, diretor! Então já manda para aquele coleguinha, para aquela coleguinha que tá precisando se informar um pouquinho melhor de mercado, que a Rádio Vista já vai começar. Mas antes, não se esqueça de clicar no sininho, segue o canal e vamos se informar, porque hoje a pauta é séria e a gente precisa ser muito cuidadoso com o que a gente vai falar a partir de agora. Como sempre, a gente abre a Rádio Vista falando sobre o quê? Aquele relatório Focus, aquele relatório gostoso, aquele relatório que o Banco Central sempre solta toda segunda-feira, referente à semana anterior. E pessoal, dessa semana, do dia 6 de junho, fechamento da sexta-feira da semana passada, a gente vai falar agora sobre o que o mercado, o que as instituições financeiras dizem sobre essa nova projeção para os índices em questão. E como você sabe bem, aqui nós somos alunos de Hogwarts, né, pessoal aí que gosta de Harry Potter. Então vamos deixar o bruxinho e as bruxinhas com inveja e colocar nosso querido relatório Focus aqui em 3, 2, 1 e... Como é que você tá, relatório? Cara, esfriou, não é verdade? Você também tá se agasalhando, você também tá se esquentando. Tem que se cuidar, o frio tá chegando. E como sempre, nós vamos falar primeiramente dos 4 índices iniciais aqui do relatório. Vamos começar falando sobre o nosso querido IPCA, diretor. Ajuda o pessoal a acompanhar aqui, circula aqui a previsão do IPCA. Aí a gente vai colocar não, como sempre coloca. Ah, diretor, viu? Vamos lá falar então de pauta séria, pessoal. O IPCA pela segunda semana consecutiva tem uma previsão de queda para 5,44%, pessoal. Ou seja, as previsões de preço estão caindo, tá? Mas tem um ponto importante que a gente já vai falar um pouquinho dele já aqui dentro dessa edição da Rádio Vista. O PIB com mais uma alta, o PIB total para esse ano de 2,18% para esse ano. O câmbio estabilizou aí numa previsão de R$ 5,80, ainda um valor bem acima do que a gente tem aí de costume, né? Mas já não é mais aqueles R$ 6 que a gente estava olhando para esse ano. E a taxa Selic, pela quinta semana consecutiva, se mantém aí numa previsão de 14,75% para este ano, pessoal. Então esse aqui é o relatório Focus, bem direto, bem objetivo, e agora vamos para a parte que mexeu com o mercado e a gente vai falar sobre ela, tintim por tintim, tentar explicar para você e para você que vai explicar para o seu cliente também como você vai se posicionar em relação a isso. Vocês devem ter acompanhado na semana passada, nas últimas semanas, que teve aí um burburinho fuá com relação ao aumento da taxa do IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira. E aí o que aconteceu? Eu vou tentar explicar de uma maneira bem básica, uma maneira bem lúdica para você entender o que está acontecendo. Hoje o governo está pressionado justamente para tentar manter o equilíbrio nas contas públicas. E pensa você numa empresa. Como que você pode fazer para tentar equilibrar? Então, se você está gastando 10 e você está faturando 8, por exemplo, você tem aqui duas formas de você, de fato, tentar sanar esse prejuízo ou tentar melhorar esse resultado. A primeira forma é cortando gastos. E a segunda forma é gerando mais receita. E já não é novidade para ninguém que o governo está tentando equilibrar as contas públicas baseado na segunda hipótese, que é gerar receitas. Tanto que a gente teve, e na semana passada, vale esse disclaimer, gente, tiveram aí, desde o início do governo Lula, mais de 20 iniciativas, na verdade 25 até o momento da edição que foi feita, 25 iniciativas que o governo teve
com o objetivo de aumentar a receita. E como que o governo aumenta a receita? Aumentando imposto. E pensando nisso, eles mexeram num vespeiro que, olha, deu um pega pra capar, que na semana passada foi sobre o aumento na taxa do IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira. Só que o que aconteceu foi o seguinte, o mercado foi a loucura, o mercado ficou maluco, foi um fuá, foi um pega pra capar geral, e o pessoal não gostou dessa posição do governo. Então, o governo voltou atrás. Em outras palavras, o nosso querido ministro da Economia, Fernando Haddad, falou assim, não, gente, peraí, só um segundinho, eu tô zoando, não. Falou que tá zoando. Mas ele percebeu que teve uma impopularidade importante e o governo está tentando seguir por outros caminhos. Em outras palavras, o governo entendeu que, puxa, isso poderia prejudicar muito não só o mercado, mas até a própria reputação, a própria popularidade dele perante a todo o mercado. E isso trouxe... E o governo, numa de tentar corrigir o que eles tinham feito, tentou trazer mudanças no decreto sobre o IOF, e essas mudanças continuaram não agradando. Isso até piorou a situação que estava antes. E eu vou explicar o que aconteceu. Essa informação que eu vou trazer aqui é já da Exame. Gente, Exame, patrocina, pelo amor de Deus. Então, numa de tentar trazer mudanças, então para achar um meio termo que agradasse o mercado e que melhorasse também a arrecadação do governo, algumas mudanças com relação ao decreto foram feitas. E aqui vão as mudanças. Desde o último decreto que aconteceu, a gente teve as seguintes alterações. Primeiro, o IOF sobre o crédito para as empresas. A alíquota fixa que estava sendo designada para 0,95% para 0,38%. O IOF sobre o risco sacado, que é uma modalidade de financiamento para fornecedores muito comum no varejo. Então teve a extinção dessa alíquota também de 0,95%. O IOF sobre os fundos de investimento de direitos creditórios, os nossos queridos FDICs. Então, a alíquota de 0,38 foi estabelecida para aquisição primária das cotas, ou seja, o mercado secundário não foi afetado, pessoal. O mercado primário, só para vocês entenderem, mercado primário e mercado secundário. O mercado primário é a emissão de fato da própria operação, ou seja, o que de fato vai ser arrecadado naquela operação de compra e venda. E no mercado secundário é quando as ações já foram recompradas e revendidas no mercado secundário, ou seja, toda a operação que é feita de uma empresa, por exemplo, disponibiliza ações, novas ações para comprar um maquinário, para investir no próprio negócio, as primeiras pessoas que compram são o dinheiro dessas pessoas é o que de fato vem para o caixa da empresa para fazer as operações. Quando essa pessoa comprou e depois ela revende, já entra no mercado secundário. A compra e venda acontece, mas esse valor não entra mais no caixa da empresa. São ações que são negociadas em mercado secundário, beleza? O IOF sobre o câmbio. No decreto anterior, existia um IOF aí de 3,5%. E agora a mudança foi para zero para retorno de investimento estrangeiro direto, ou seja, direto na economia. E o IOF sobre a previdência sobre o VGBL, que antes o limite pelo decreto da isenção seria de R$50 mil por mês para R$600 mil ao ano. E muda disso é que, cara, tem vezes que o investidor consegue colocar mais, tem vezes que consegue colocar menos, então é uma mudança, uma alteração importante aí com relação ao decreto anterior, tá? E essa arrecadação para 2025, por conta disso, deve cair de 19,1 bilhões ali para próximo de 6, 7 bilhões para esse ano com relação a essa medida. Então, como vocês podem perceber, tudo que eu coloquei até agora foram as medidas que foram tomadas naquele decreto do IOF. Então, todas essas medidas anteriores foram tomadas e não agradou ao mercado. E o governo está tentando procurar também popularidade, porque tem tido alguns momentos, algumas pesquisas no qual mostra que cada vez mais a desaprovação para o governo ela acontece, ela é cada vez maior. E o governo está tentando ser mais maleável para tentar recuperar um pouco desse apoio. Só que o governo está falando o seguinte, olha, gente, tudo bem, eu vou ser mais maleável, eu não vou aumentar tanto o IOF, tudo isso que eu falei aqui agora, mas uma coisa tem que acontecer algumas compensações, porque a gente precisa faturar de acordo com o governo. E aí, então, vem a medida provisória, a MP, das compensações em operações financeiras. E aí, meu amigo, que o bicho começou a pegar. Quais são as medidas que foram tomadas, então? Bom, primeiro com relação à aplicação financeira no geral, que vai desde o título público até criptomoeda. Então, você tinha antigamente uma alíquota regressiva de 22,5% para 15%. Essa alíquota regressiva e deixar uma única alíquota de 17,5%. As LCIs, LCA, CRIs e CRAs, LCDs, que são linhas de crédito que é direto
no agronegócio, direto no mercado imobiliário, que de fato são grandes impactadores e grandes negócios do nosso país, que antes eram incentivados, ou seja, isento de imposto de renda, agora vai ter uma alíquota de 5%. Ou seja, menos dinheiro para o agro, menos dinheiro para as operações imobiliárias também. Isso tem impacto direto na produtividade do nosso país, porque veja, se eu tenho um imposto onde antes eu não tinha, eu transformo esse produto menos atrativo. E se eu transformo esse produto menos atrativo, eu atraio menos investidores. E se eu atraio menos investidores, eu tenho menos dinheiro para ser aplicado nesses segmentos. E o agro, ele só no último período, ele teve aí um resultado de alta de 12%. O agro também carrega o Brasil. E os negócios na construção civil também carregam o Brasil de alguma forma. Então, quando você coloca um imposto, você tira o incentivo dessas linhas de crédito, consequentemente, a gente tem menos dinheiro para investir nesses negócios, com menos dinheiro para investir no negócio, menos empregos, menos pessoas ganhando salário, ganhando renda, enfim, você entendeu o negócio, né? Teve aí também uma harmonização das regras aplicadas para operação em bolsa, feitas em mercado de balcão. Teve também um impacto direto no aluguel das ações, você pode alugar suas ações, se você sabia disso. Tem também um projeto para rever benefícios tributários, ou seja, mais corte de isenções. E aí, gente, um outro ponto que pegou muito, que é o corte de 10% em isenções fiscais. E a ideia aqui é a exclusão de empresas do Simples, da cesta básica, de imunidades e entidades sem fins lucrativos. Ou seja, é mais imposto entrando na carga tributária do brasileiro e a gente vai sentir isso diretamente. E outras propostas, tá, pessoal, que estão chegando também, que eu já vou explicar, já vou contar. Tem um impacto também nas bets, que antes tinha uma tributação de 12% e agora está indo para 18%. Tem um impacto indireto positivo, que assim, se eu tenho mais impostos, eu tenho as pessoas investindo menos, mas as bets vão deixar de lucrar. O grande ponto é que as bets, na verdade, vão repassar isso para os investidores ou para os apostadores, né? Não dá nem para chamar de investidor. E tem um impacto positivo nisso, tá, gente? Que é assim, a pessoa acaba se atraindo menos em fazer apostas. Porém, a gente sabe que no Brasil, muitas vezes, a aposta ela é um vício. Então, da mesma forma que a marca de cigarro coloca lá que o Ministério da Saúde adverte que fumar causa câncer de pulmão, e tem sempre a foto da barata e sempre a foto do rato ali, ou tantas outras fotos tentando impactar, na verdade é um vício, a pessoa vai continuar fazendo. E a realidade é, o brasileiro não está pronto para fazer aposta esportiva, porque não tem essa educação financeira, e a gente precisa tratar disso antes de tratar de oportunidades de investimento em bets. Além disso, pessoal, o CSLL, né, que é a extinção da faixa de 9%, que era praticado, por exemplo, para fintechs, e agora vai passar a pagar 15%. E ainda você tem um percentual de 20% incidente sobre grandes bancos, ou seja, todo mundo está entrando no balaio. E, por último, não menos importante, o imposto de renda sobre juros sobre capital próprio, que antigamente, pessoal, eram juros que não tinha imposto. E agora o imposto está em 15%. E a MP está trazendo a oportunidade, está trazendo uma nova alíquota de 20%. E aí eu quero trazer um pouco para vocês, depois de trazer todo esse cenário de aumento de imposto, aumento de receita do governo. E aqui vai a dica do Vista. Então vamos lá, diretor, me ajuda aqui. Dica do Vista. Pá! Não, vamos de novo, isso aqui ficou ruim. Vamos fazer em espanhol. Dica de Vista. Ah! Arriba! Adorei, ó. Que beleza. Ficou, ó, uma bosta. E aí, qual que é o ponto de hoje que eu quero trazer para vocês? Gente, quando a gente fala de às vezes a gente tem uma pessoa que ganha 5, 10, 15, 20 mil, ou mais uma família que ganha 10 e que gasta 20. É muito comum a gente olhar, pô, preciso ganhar mais. Às vezes a pessoa não consegue dormir porque fica com ansiedade de querer sempre ganhar mais. Mas muitas vezes a solução não está em ganhar mais, e está em ser mais eficiente. Eu vou trazer um exemplo básico para vocês. Pensa que a gente, a partir de agora, vai fazer um bolo de chocolate. Um bolinho de chocolate que todo mundo gosta, é sempre muito gostoso, né? Esse bolo de chocolate, vamos imaginar que eu uso 1 kg de farinha e consigo fazer um bolo que serve até 8 pessoas, um pedaço para cada, então 8 pedaços, beleza? E vamos imaginar que com esse bolo, com esse 1 kg de farinha, eu consiga fazer um bolo com a mesma qualidade, só que ao invés de fazer 8 pedaços, eu faço 10. Ou seja, eu faço render mais, eu faço durar mais e, consequentemente, eu me tornei mais eficiente, concorda? Mas eu usei o mesmo quilo de farinha, não precisei usar 2 quilos de farinha. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, a eficiência não está em você gerar mais receita, utilizar mais recursos, em si, em você manejar melhor os recursos que você tem. E o que a gente está vendo é que o governo, nesse sentido, está buscando cada vez mais
utilizar mais recursos, mais do que olhar os recursos que já tem e ser mais eficiente com eles. Isso é uma dica para a gente olhar a nossa vida financeira, porque muitas vezes a gente também quer olhar, quer chegar nos 20 mil reais, exemplo que eu coloquei. E é honroso, é coerente a gente querer ganhar mais. A eficiência não está simplesmente você usar mais recursos ou ganhar mais recursos. Até porque quem gasta 5 quando ganha 5, vai gastar 10 quando ganha 10, ou até mais, vai gastar 20 quando ganha 20. Ou seja, não está na questão do dinheiro, está na questão da organização financeira. E é exatamente isso que às vezes a gente peca, que é ser mais eficiente com os recursos que a gente tem. Como que a gente faz isso? Cortando gastos, cortando coisas supérfluas, muitas vezes. Até revendo coisas que a gente já tem que até podem ser essenciais, mas a gente pode ser mais eficiente de alguma forma. E se você tem essa dificuldade, é por isso que os planejadores do Meu Planejador estão aqui para te ajudar. E se você, planejador financeiro, tem um cliente nessa situação, é seu dever ajudar esse cliente a enxergar onde ele pode ser mais eficiente. Gostou? Eu sou Matheus Carneiro, essa aqui foi a Rádio Vista da semana do dia 10 de junho e até semana que vem. Tchau!